Pessoal, vamos falar sobre frações equivalentes, certo? Vamos lá. Eu vou pegar esse meu inteiro e dividir em 3 partes iguais. Se eu dividir em 3 partes iguais, quer dizer que cada pedacinho desse corresponde a 1/3. Tudo bem? Se eu pegar cada pedacinho desse e dividir ao meio cada pedacinho desse, eu vou ter pedacinhos que são frações correspondentes a 1/6, porque agora eu dividi em 6 pedaços. Então, esse inteiro eu dividi em 3 partes. Depois, esses pedacinhos, dividi ao meio e eu dividi, ficou dividido em 6 partes. Então, esse inteiro, eu dividi cada pedacinho desse, cada fração, 1/3, corresponde a 2 pedacinhos desse. Ou seja, 2 de algo que está dividido em 6. 2/6. Olha só, é o mesmo pedaço equivalente, só que escrito em frações menores. Se eu pegar esse numerador 1 e multiplicar por 2, chego nisso. Se eu pegar o denominador e multiplicar por 2, eu chego nessa fração, que é essas duas aqui, certo? Isso é fração equivalente. Ó, a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vou pegar 2/3. Corresponde a quantos pedacinhos aqui? 1, 2, 3, 4. 4/6. Se eu multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Não é sempre multiplicado por 2, né? Que aqui na situação tá acontecendo isso, tá bom? Então, eu tenho que a fração equivalente é uma fração que tem o mesmo valor, ou seja, o mesmo tamanho, só que ela é escrita de uma forma diferente. Então, eu tenho que 1/3 é equivalente a 2/6. 2/3 é equivalente a 4/6. Essa fração equivalente vai ser importante para a gente entender a soma e a subtração de frações. Quando eu tenho esse 1 inteiro aqui, e eu dividi ele em 3 partes, eu tenho as frações. E vocês viram que quando eu falei que eu tinha 1/3 mais esse 1/3, deu 2/3. Então, eu somo 1/3 mais 1/3, ele continua dividida em 3 partes a fração, e eu só estou juntando um pedaço mais o outro pedaço. 1 mais 1, 2. Continuou dividido em 3 partes. Então, eu só somo o numerador, porque ele me indica quantos pedaços eu estou pegando da fração, certo? A mesma coisa vai acontecer se ele tiver dividido aqui nos pedacinhos menores, né, que são equivalentes, nas frações menores, e eu resolver somar 2 pedaços desse. 1/6 mais 1/6 é igual a quantos pedacinhos? 2 pedaços. E tá dividido em 6. Olha lá. Somei o numerador e continuou o mesmo denominador. Se eu somar 1, 2, 3, vai ficar 3/6. Se eu somar 4, 1, 2, 3, 4/6, certo? Para eu somar essas frações, os denominadores têm que estar iguais. Se eu pegar esse inteiro e agora dividir ao meio,
vou dobrar, dividir ao meio. Então, eu vou ter 1/2, 1/2, metades, certo? Esse mesmo inteiro, eu posso dividir em 3 partes. Então, ó, é o mesmo inteiro, só que aqui eu dividi ao meio e aqui eu dividi em 3 partes, tudo bem? Bom, e se eu resolver somar essa metade com mais esse 1/3? Quanto é essa soma? Tá vendo que é quase um inteiro, mas não é um inteiro. Quanto vale isso? Então, é 1/2 mais 1/3. Denominadores são iguais? Não. Aí entra a nossa fração equivalente, né? Essa fração equivalente, lembra que eu falei que ela era equivalente também a esses pedacinhos de 1/6 aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ó, esse 1 inteiro também eu posso dividir em 6 pedaços. Então, vamos achar a fração equivalente. Olha lá. Esse 1/2 equivale a quantos pedacinhos de 1/6? Equivale a 1, 2, 3. Equivale a 3 sextos. E esse pedacinho 1/3 corresponde a 2 sextos. Então, quer dizer que eu tenho 3 pedaços. Para somar as frações, os denominadores têm que ser iguais. Para transformar 2 e 3 em denominadores iguais a 6, eu tenho que achar um mínimo múltiplo comum. Como é que eu faço isso? Escreve os múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Os múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12. E vamos achar o menor, o primeiro que aparece comum aos dois. 2, não é. 4, não é. 6, opa, o 6 interessa. Se você olhar mais para frente, aparece o 12, mas o 12 não é o menor, não é o primeiro que aparece. Para nós interessa o menor, o primeiro. Por isso, mínimo múltiplo comum. É o mínimo, é o menor, né? Então, é 6. O denominador ficou 6 exatamente porque é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Como é que esse 2 e 3 viraram 6? É porque eu multipliquei, eu escrevi a fração equivalente, multipliquei por 3, 1 vezes 3, 2 vezes 3. E aqui eu multipliquei por 2. 1 vezes 2, 3 vezes 2. Denominadores ficaram iguais, eu posso somar as frações. Agora eu vou pegar aquele meu inteiro que eu tinha dividido ao meio, vou pegar a metade e dividir a metade de novo. Eu vou ter 1/4. Vou pegar esse 1/4 e somar com 1/3. Ah, 1/4 mais 1/3. Os denominadores são iguais? Não. Dá para chutar mais ou menos o valor de quanto isso corresponde a essa soma aqui? Mais ou menos a metade, um pouquinho mais da metade, mas matemática não é chute, é exatidão. Então, vamos lá. Denominadores diferentes? Sim. Então, vamos transformar em denominadores iguais. Como? Escrevendo os múltiplos de 4 e de 3, certo? Para achar o mínimo múltiplo comum entre eles. Temos aí os múltiplos. Qual é o menor? O primeiro que aparece comum aos dois. Não é o 4, não é o 8, não é o 12. Opa, é o 12 sim. Mínimo múltiplo comum é 12. Então, as minhas frações vão ter denominadores 12. Era 4, tem que virar 12. Então, é 4 vezes 3. 1 vezes 3, 4 vezes 3.
Era 3, tem que virar 12. Tem que multiplicar por 4. 1 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Denominadores estão iguais? Sim, significa que agora todo mundo está dividido com o mesmo pedacinho, mesma medida. Posso somar? Sim, porque eu vou ter 3 pedaços aqui, mais 4 pedaços aqui. Então, eu tenho 7 dozeavos. Transformei em denominadores iguais. Soma de frações tem que sempre ser denominadores iguais. Para isso, você precisa saber mínimo, múltiplo, comum. E saber os múltiplos. E, consequentemente, saber o quê? Tabuada. Quem não decorou tabuada, decore.